Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje debate educação sob a ótica da integração com o mercado e também para a formação de cientistas. Nós contamos para isso com a presença do Paulo Speller, que é secretário de Educação Superior do MEC, da Cristina Lacerda, presidente da Fundação de Apoio ao Ensino Técnico. Também temos a presença da Marisa Ramos, que é da Faculdade de Educação e da Politécnica lá da Fiocruz, e a Cristina Barbosa, que é da diretoria da Sociedade Brasileira de História da Ciência, que sugeriu o debate e pediu para falar quando eu fui para o intervalo. A fala é sua. Na verdade, eu vou trazer aqui uma fala meio dissonante, né? Porque é claro que a formação profissionalizante é importante, o ensino técnico, né? A ampliação do acesso à educação, né, que esse tipo de formação está trazendo, né, esse tipo de instituto, né, mas a gente não pode deixar de considerar o papel da crítica, né, necessária, que deve ter na formação, em qualquer formação educacional, né. Então, eu acho que a história também pode contribuir, a história e a filosofia da ciência são fundamentais sob esse ponto de vista. Quer dizer, a gente está formando para o mercado, tem que ter uma visão crítica sobre isso, né? É importante? É importante. Agora, será que mesmo no caso das escolas técnicas que visam formar técnicos de laboratório, que visão de ciência ou de cientista que está se reproduzindo nessas instituições? Essa é uma preocupação nossa. É uma visão mitificada, idealizada, né? Ela, a meu ver, ela vai continuar reproduzindo desigualdade. Bem, aí o secretário já pediu o Paulo Speller aqui para falar, já me deu um toquezinho aqui, que é a sua observação. Não, eu acho que a Cristina tem razão, eu concordo com ela. Quer dizer, quando a gente fala que há uma formação sintonizada com o processo de desenvolvimento do país, realmente há uma demanda que a gente percebe que é importante, que acontece. Agora, nós temos tido uma preocupação muito grande no Ministério da Educação, e isso se reflete nos estados, né, nos CVTs, nas escolas técnicas, que sob diferentes formatos existem também nos estados, essa formação para a cidadania. Né? Ele é um técnico, ele é um tecnólogo que está sendo formado, amanhã um engenheiro, né? Mas ele tem que ter também essa preparação para ele se enxergar como é que ele se insere no processo de desenvolvimento do país, de superação da pobreza, da miséria, né, as desigualdades regionais. Então, nós temos tido essa preocupação muito seriamente nos institutos federais, por exemplo, como também nas universidades, de que ele tenha essa formação mais abrangente, que ele tenha essa vivência que tão cara a nós, que lutamos pela autonomia da escola, da universidade, porque o campus ou a escola, né, quer dizer, na sua inteireza, ela oferece uma série de oportunidades. Ao mesmo tempo que você tem uma formação técnica, tecnológica, você vai aos laboratórios, você está na biblioteca, mas você tem também toda uma movimentação, toda uma série de debates, não é? E principalmente num momento como esse, que nós vivemos, em que a cada momento nós somos chamados a opinar, não é? Como, por exemplo, no período de eleições, como no período de decisões que são tomadas na comunidade. Então, esse técnico, esse tecnólogo ou engenheiro, quer dizer, qualquer profissional que formemos, ele tem que ter essa inserção, essa formação. E eu acredito que, no caso dos institutos federais, com toda certeza, isso está sendo buscado, até porque eles têm uma autonomia que permite essa inserção não só no setor produtivo, mas também na comunidade, enfim, o entorno do instituto. Eu poderia dizer e perguntar para a nossa Cristina Lacerda que isso se equipara um pouco àquela velha discussão da pesquisa básica ou da pesquisa aplicada para a inovação. Isso que o secretário colocou é bem pertinente e é a preocupação da FAETEC. Tanto que os nossos cursos de tecnólogo, no currículo do curso, no plano de curso, colocamos filosofia, história da educação profissional, para eles terem uma conscientização de como era vista a educação profissional, como ela evoluiu. Tem noções de sociologia, então coisas que não um tecnólogo em meio ambiente, um tecnólogo em TI, todos eles têm o que a gente chama de humanizar o currículo do tecnólogo e não dar puramente ciência e tecnologia sem ver essa parte da ciência humana, da filosofia. A visão então, crítica que a outra Cristina falou. Além disso, eu quero deixar claro aqui, por exemplo, o curso da Nuclep, como eu falei, o sistema dual é muito difícil para a nossa
implantar no Brasil por causa dessas dificuldades que as empresas ainda têm de receber, mas os nossos cursos, só os subsequentes, que é o pós-médio, né, antigo, que nós fizemos esse desenho. Os nossos cursos todos técnicos são integrados, nós temos um corpo docente, né, temos 260 doutores e mestres nas nossas escolas, então o ensino médio integrado com essa preocupação de desenvolver o senso crítico, a visão de mundo, uma visão política. Isso a FAETEC é muito rica no seu currículo. E eu acho essencial na formação do trabalhador, né? A Marisa pediu para falar, mas eu já vou enfiar mais uma provocaçãozinha para a sua fala. Essa relação da empresa, né, de exigir ou de querer um profissional, de preferência ultra preparado, esbarra numa situação real que é o pouco destino de dinheiro que essas empresas dão à pesquisa. Né? Hoje em dia, a pesquisa no Brasil é financiada basicamente pelo dinheiro público, pelo Estado e pelas universidades, que também são dinheiro público. Quer dizer, se você quer ter um profissional bem preparado, ele podia investir num curso de especificação. Qual é a sua visão aí? O que é que você queria falar? Então, vai por aí, né? Eu acho que a primeira questão foi Cristina que me chamou a atenção, diz respeito à concepção de ciência, né? Então, quando ela diz que ciência está sendo ensinada, ou que compreensão, que concepção da ciência. A nossa tradição tem um pouco da ciência, um certo mito da neutralidade científica, não é? Então, o mito da neutralidade científica, no sentido, então, de que a ciência é boa, qualquer ciência é boa, qualquer tipo de produção de conhecimento, qualquer conhecimento científico produzido é válido, é necessário, vai atender a alguma finalidade universal. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Tanto que quando você traz a questão das empresas e essa relação com os recursos públicos, ora, o financiamento das pesquisas é dado em razão de interesses que a sociedade formula e que, de alguma maneira, são captados pelo poder, né, pelas instâncias que dirigem o processo de produção científica e, nesse sentido, direcionam de alguma maneira. Mas fazer a pergunta, mas por que esse tipo de pesquisa? Para quê? Para quem? E isto pode ser desenvolvido, esse senso crítico, com os instrumentos teóricos, intelectuais, né, apropriados desde a educação básica. Então, eu quero devolver uma pergunta para a Cristina, né, no que diz respeito à nossa formação como professores das ciências de uma maneira geral, né, seja ciências físicas ou sociais, porque a questão da história passa um pouco ao largo, especialmente nas ciências físicas. E tiro isso da minha experiência como professora de Química. Estudei Química desde os 15 anos, porque fiz curso técnico de Química também. E só fui ser despertada para a dimensão histórica do conhecimento da Química na pós-graduação. Enquanto isso, já tinha formado alguns adolescentes no ensino médio. Bem, a provocação feita, no caso, para a Cristina da História da Ciência, e depois o nosso secretário pediu para falar. Então, vamos primeiro a provocação para seguir a linha, e depois o secretário interfere. Eu acho que a falta de uma abordagem contextualizada, mas contextualizada nesse sentido, histórica, no ensino de ciências, das ciências física, química, biologia, acaba afastando, né, assustando os alunos, né, e esmagando qualquer possibilidade de vocação científica, né? Então, eu acho que, quer dizer, quando você aprende o conhecimento, aqueles conhecimentos fragmentados, as teorias fragmentadas, né, fica difícil fechar o quebra-cabeça, né, na cabeça dos alunos. Então, a importância agora não é qualquer história, né? Tem que ser uma história dos acontecimentos não vai suprir essa falta. Então, eu acho que isso tem que ser feito com cuidado também. Não é tão simples assim, simplesmente colocar uma disciplina de História da Ciência num curso de matemática, num curso vai resolver o problema. Não vai resolver, né? Mas talvez não ajude, desculpe, talvez não ajude a resgatar aquela história que vem de que todas as descobertas científicas são um sonho, um prazer da descoberta? Talvez de uma maneira mitificada, né?
que eu acho que não é o objetivo, né? O objetivo justamente é mostrar o quanto o conhecimento está ligado ao poder, Sim. né? Está ligado no caso da ciência moderna, intimamente ligado desde a base com a indústria, né? Com o modo de produção, para falar de uma maneira bem antiquada, né? Capitalismo, né? Capitalista, com a formação dos estados, né? Com estruturas de poder. Então, eu acho que isso não significa tirar o prazer. Acho que as coisas podem ser feitas de uma maneira combinada, né? Você, ao mesmo tempo... Porque quando você fala dos criadores do passado, de alguma maneira isso vem à tona. Né? Mas todos eles, se você for ler Newton, Galileu, enfim, você vai ver lá, Newton, por exemplo, você começa a ler os Princípios, né? Está lá escrito, né? O conhecimento que eu vou produzir é para ser aplicado, sim, né? E, no entanto, é o pai da física moderna, né? Bem, antes da gente ir para o intervalo, o secretário pediu para falar, eu vou respeitar. Vamos lá. Bom, André, veja, eu queria trazer 2 elementos aqui para essa discussão que eu acho que podem ajudar um pouco. O primeiro deles é quando você analisa um país como o Brasil, que é um país de desenvolvimento tardio, né? Você pega aí, por exemplo, um fato que é altamente preocupante e importante. Nós só fomos criar as nossas primeiras universidades há menos de 100 anos. É verdade. Não é? Quer dizer, então, quando você pega a história de desenvolvimento dos países, os hispanohablantes, eles, já desde o século XVI, outra estratégia foi seguida pela coroa espanhola, que já começou em 1540 e poucos, colocar as primeiras universidades. Em Santo Domingo, no México, depois no Peru, em outros países, em outras colônias, né, na época. E nós temos um desenvolvimento que foi muito mais tardio. Então, nós temos que ter muita pressa nesse processo. E aí eu acho que cabe ao Estado um papel indutor importante. Você estava dizendo que só as grandes empresas fora do Brasil, e sobretudo no hemisfério norte e na Ásia, têm programas de pesquisa importantes, enquanto que aqui nós vamos enxergar isso dentro das universidades e principalmente das públicas. Mas aí tem um papel indutor importante. Você pega o exemplo da Embrapa, por exemplo, você pega o caso da Petrobras, não é? O desenvolvimento do etanol como combustível. São processos que se deram a partir de uma indução do Estado, onde os profissionais são os nossos profissionais. Quer dizer, nós não tivemos que buscar fora do Brasil. São as nossas universidades que formam os engenheiros da Petrobras, né? Os agrônomos... Todo o avanço das águas profundas. As águas profundas, e aí que eu queria fazer um gancho com a educação básica. Né? Quando você analisa a estratégia que hoje é colocada para o crescimento, para o desenvolvimento da educação no Brasil, vamos pegar o PNE, que foi aprovado em junho de 2014, e você tem uma estratégia ali para o crescimento da aplicação de 10% do PIB no final desse processo de 10 anos, em que os recursos virão exatamente desse desenvolvimento tecnológico. Exatamente o pré-sal, exatamente o fundo que vem sendo criado com a exploração do petróleo, a partir de uma tecnologia que é nossa, não é? Quer dizer, nós estamos enxergando como o Estado pode ter esse papel indutor. Eu estou te colocando num nível mais macro, mais desenvolvido, mas aqui embaixo, na escola básica, nós temos também práticas, né, Marisa, que nós não tivemos na nossa geração, que são as Olimpíadas. Sim. Quer dizer, você tem uma motivação para a ciência, para a linguagem, para a matemática, para o conhecimento. E são milhões de crianças que se sentem ali motivadas. E cada vez mais, né? E você vai ver como o professor tem um papel importante e como é importante a formação do professor. Você vai ver pequenas cidades do interior do Brasil que, de repente, se destacam nacionalmente. São campeões de medalhas. Como é que isso acontece? São esses casos bem-sucedidos que nós temos que analisar, essas boas práticas, como se diz, trazer para dentro da academia, trazer para dentro do processo de formação de professores. É claro que você tem junto com isso toda uma demanda que é importante de valorização das licenciaturas, de valorização do professor, carreira, salário, condições de trabalho. Quer dizer, todo um processo que você vê agora como possível, como um horizonte possível, em que o Plano Nacional de Educação te coloca isso. Não é um plano de governo, deste ou daquele do governo. Nós estamos falando de um plano decenal. Já, mas ao longo São 10 anos, é um governo, outro governo, metade de outro. Então, quer dizer, é uma política de Estado onde você começa a enxergar horizontes importantes para que a nossa educação básica realmente possa avançar de forma mais acelerada num país de desenvolvimento tardio como é o Brasil. Isso. Bem, eu vou ter que ir para mais um intervalo, rapidinho a gente volta. Aguarde aí.